paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui quem vos fala é seu amigo Pastor Luiz Carlos, onde eu quero trazer para você mais um vídeo acerca hoje da pessoa do Espírito Santo de Deus. O texto que eu quero deixar para você está no livro de Evangelho de São João, capítulo 14, versículo de número 26, que diz o texto: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. João 14, 26. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é inspiratória, e o Espírito Santo de Deus, que da qual nós estaremos conversando neste momento, alguns minutos, para você, para mim, para nós termos uma base de quem é o Espírito Santo de Deus, que vivemos nos dias atuais que as pessoas vivem um pouco confuso. Puxa, quem é o Espírito Santo? O que ele faz? O que ele age? Então, eu quero trazer alguma coisa para você, quem ele é e o que ele pode fazer. Queridos irmãos, o texto básico de João, capítulo 14, verso 26, fala acerca de um Consolador. Consolador. Ele vem do grego, amados, pneuma, ou ruashi. Pneuma ou ruashi, ou paracleto. A palavra paracleto para os gregos era um advogado que ficava ao lado do juiz e também advogando a causa do condenado. Então, paracleto ou paraclito, que em algumas Bíblias fala paracleto e outras Bíblias paraclito, mas a palavra pneuma significa espírito. Pneuma ou ruashi, alma ou espírito. Então, o que eu quero mostrar para você é que o paracleto é um advogado que vivia ao lado do condenado, e o condenado próximo para ser condenado pelo juiz ali nos gregos. E para nós o advogado, em 1 João capítulo 1, a Bíblia diz, capítulo 2, a Bíblia diz que, filhinhos, quando pecar, lembra que tem um advogado, o paracleto, que está sempre diante de nós, junto conosco, para que o Senhor venha nos perdoar as nossas decadências diante do Senhor. Então deixa eu mostrar para você que existe hoje algumas dúvidas, alguns comentários que o Espírito Santo, ele não pode ser uma pessoa. Nós vemos alguns comentários por ele. Mas deixa eu mostrar para você que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, não depende de Deus porque ele é Deus. Se ele não depende de Deus para ser Deus, então ele é Deus. A palavra de Deus, ela é clara em dizer que o Espírito Santo, para ele ser uma pessoa, ele não precisa de ter corpo, não precisa ter um corpo para se mostrar ou se declarar ou revelar para a igreja que ele é uma pessoa. Porque se ele não é uma pessoa, ele não pode falar, não pode agir, não pode ensinar, não pode mostrar, não pode se modelar o pecador. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo, da morte é o penhor, o ruashi, ou o Espírito Santo, ou o paracleto, que vem do grego. Ruashi é o nosso companheiro no dia a dia. Livro de João, capítulo 8, verso 16, a Bíblia diz ali, Paulo, um dos apóstolos,
João escrevendo, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, da qual chamamos Abba Pai, ou Papaizinho querido, vem do grego, Papaizinho querido. Então o Espírito do Senhor, ele comunica com o nosso espírito humano. Para ele ser uma pessoa, não precisa de corpo, porque ele é uma pessoa. Sendo assim, o Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele se tem ou se carrega consigo 3 atributos que se atribua a uma pessoa. A primeira importância para ele ser uma pessoa que se atribua a uma pessoa, ele tem intelecto, ou seja, capacidade de pensar. No livro de João, capítulo 14, verso 26, e 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 11, capacidade de pensar, intelecto, capacidade de pensar. Então, se ele é uma pessoa, ele tem intelecto, ele tem um atributo de uma pessoa, porque os seres humanos, ele é inteligente, ele pensa, ele espera as oportunidades acontecerem. Segundo atributo que se atribui a ele a um ser Deus, que ele é uma pessoa, sensibilidade, ou seja, capacidade de sentir. O Espírito Santo sente a sua necessidade, a minha necessidade. O Espírito Santo, queridos irmãos, ele sente a necessidade do ser humano, sente a necessidade da sua igreja, porque ele atua na igreja, no meio dos membros da igreja. Sendo Jesus o cabeça da igreja, e a igreja o corpo de Cristo, ambos a igreja, a noiva do Cordeiro, Jesus o noivo da igreja, o Espírito Santo ele prepara esta igreja. Então o Espírito Santo tem essa função de preparar a igreja para Jesus. Porque o Senhor, sendo noivo, não quer uma noiva de qualquer maneira. Ele quer uma noiva bem ajustada, bem bonita, bem transformada, bem arrumada, para que quando houver um casamento, Jesus, então, que é um noivo, se alegra da noiva bem ajustada pelo Espírito do Senhor. Então o Espírito Santo, ele é um com Deus, mas não depende de Deus, porque ele é Deus da qual ele está atuando na igreja evangélica, preparando a noiva para um casamento. A terceira importância por ele ser uma pessoa, o seu terceiro talento é volição. Volição. A palavra volição vem de agir. Ele tendo esse dom, esse talento volição vem agir. A volição é capacidade de agir. Atos capítulo 13, versículo 1 e 2, Atos 16, versículo 6 ao versículo 7, Atos 13, 1 e 2 e Atos 16, 6 ao 7. Então, volição, para que o Espírito Santo não seja uma pessoa, ele não precisa de corpo, porque ele é uma pessoa. Sendo assim, ele tem esses 3 atributos que se atribua a uma personalidade: intelecto, sensibilidade, volição. Por ele ser uma pessoa, ele tem uma capacidade tamanha de ensinar a igreja do Senhor. Como personalidade, o Espírito Santo possui um nome. O nome dele, por ser uma pessoa, é Consolador, que no grego, Paracleto, ou Paraclito, na qual eu tenho falado em algumas Bíblias, mas tudo bem, ou Consolador, ou Ajudador, ou Companheiro. Por ele ser uma pessoa, ele é companheiro,
Ele é ajudador, Ele é ministrador, Ele é um ensinador, Ele é o revelação, Ele é o que prepara a noiva, Ele é o que ensina, Ele é o que fala no coração do cristão, Ele é o que revela os segredos de Deus. João capítulo 14, verso 26. Amados, e tem aqui um currículo, a divinidade do Espírito do Senhor, ou a deidade do Espírito do Senhor. Porque o Espírito Santo é divino, porque possui também todos os atributos da qualidade da divinidade. Suprema, seu nome Jeová, opera obras maravilhosas que somente a divindade realiza. Então, por ele ser uma pessoa, ele tem essas capacidades. Ele tem alguns também atributos como poderoso, como ser, como líder, como ensinador da igreja na terra. O primeiro atributo que se atribui a ele por ser uma pessoa é eternidade. Hebreus capítulo 6 do versículo, capítulo 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito eterno. Então, por ele ser eterno, ele é um ser eterno. A eternidade foi criada por ele. O espaço que vivemos foi criado por ele. O espaço não contém a presença do Espírito do Senhor, porque ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Por assim ser, nós temos alguns atributos que se atribuem a ele mesmo, e da qual ele não dá isso para ninguém. Nós não precisamos nem orar, jejuar, consagrar para Deus dar, que Deus não dá. Isso se atribui só a ele, que é só a ele a honra e a glória. O primeiro atributo que nós vemos aqui, como sendo ele eterno, onipotente. Lucas 1,35. A virtude do poder do Espírito Santo se cobrirá. Você sabe essa história que quando o Espírito Santo usa aí, ou seja, vem um anjo e disse que o Espírito do Senhor vai cobrir Maria e tal, para ter Jesus de Nazaré. Então ele tem um poder. E quando se trata do onipotente, onipotente vem de uma palavra omni. Todo poder Deus tem. Omni, todo poder, todo poderoso, todo eterno, todo triuno, o ser único, o grande eu sou, o majestoso, a eternidade está sobre ele. Então ele é único. Aquilo que ele fala então no livro de Êxodo capítulo 3, verso 14 para Moisés. Eu sou o que sou. Jesus também fala isso. Eu sou o que sou. E o Espírito Santo então nos ensina, nos comunica que ele é eterno no livro de Hebreus 9, 14. Eterno. O Espírito Santo é eterno. Quando se fala no nome do Espírito Santo, nós estamos falando no nome de Jesus e de Deus eterno. Quando falamos no nome de Cristo, nós lembramos do Espírito Santo e do Senhor. Quando falamos do eterno, do Criador, nós lembramos de Jesus e do Espírito Santo. Porque no livro de Mateus, a Bíblia fala em 28, versos 18 e 19, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e ser batizado será salvo, ou seja, será batizado no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Esta é uma junção que a Trindade existe, que o Espírito Santo existe. Segundo atributo que se atribui a ele como sendo Deus, onipresença, Salmo 139, versos 7 a 10. Aonde irei do teu Espírito? Davi dizendo, né? Onde que eu vou? Se eu subir, o Senhor está, se eu descer, o Senhor está. Então não existe para onde nós vamos, porque Ele é eterno. O terceiro atributo que nós vemos, onisciência. Ou seja, toda a ciência está em Deus. O Senhor criou a ciência.
O Senhor deu a ciência para nós. Salmos, está escrito isso daí. Onipresença, Salmo 139, 15, 16. Onisciência, 1 Coríntios. Então esses são os atributos que se atribua ao ser, ao Espírito Santo como Deus. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Se der, a gente estará continuando sobre esta segunda parte do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Se você gostou e viu que o Senhor falou contigo, inscreva no canal, bate no sininho e mande essa mensagem para outro para nós crescer espiritualmente. Deus te abençoe no nome de Jesus.